Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Mais um dia se inicia, e nele se propõe mais uma escolha de decidir fazer aquilo que o Senhor tem te ensinado e mostrado, ou ficar à mercê dos pratos de lentilha e das propostas indecentes. Por isso que Pedro nos orienta que estamos vivendo dias que é muito fácil ser corrompido pelas palavras persuasivas de um pressuposto caminho melhor do que viver tudo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. E é isso que nós vamos pensar sobre a vida de Saul. Pois tanto Saul quanto Davi tiveram a mesma oportunidade de viver aquilo que o Senhor tinha para eles. Ambos viveram um certo tempo curto, mas o outro nem tanto. Mas vamos analisar o que aconteceu com Saul e o que impediu de Saul ficar pouco tempo em um trono que tinha sido prometido para seus sucessores. Foi uma sequência de algumas atitudes, mas vamos especificar estas 3 atitudes que levaram a ele a não reconhecer aquilo que ele tinha recebido. E de antemão quero te perguntar: você tem reconhecido este poder, estas ferramentas, todos estes dons e habilidades que o Senhor tem colocado em suas mãos? E muitas vezes é isso que acontece conosco. Não reconhecemos aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que está em nós e o poder que opera através da fé. Saul tinha todas as qualidades de um líder da época, mas não condicionou seu treinamento militar ao espiritual, deixando de lado princípios que foram responsáveis por sua queda. Lembre que ele foi estabelecido capitão do exército por mando do Senhor e comandava Israel na batalha. E diante disso, o povo se achou no direito de pedir um rei, como os outros povos. O Senhor assim o fez, mas disse que eles tinham feito isso fora do tempo, pois o Senhor tinha planos para isso, mas não era neste tempo. Observe o que está descrito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 15 e 16, para nós entendermos que havia uma promessa. Observe. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Portanto, sempre há uma promessa, sempre haverá o tempo oportuno, certo para acontecer e ela se cumprir. Pois uma promessa que queremos cumpri-la fora do tempo ou queremos dar o nosso jeitinho, retarda a chegada ao propósito. Assim como Saul, pois ele, com toda a autoridade que tinha, foi escolhido rei sobre Israel e reinou até que em uma primeira experiência se deparou com Samuel, o profeta, não ter chegado para oferecer as ofertas de holocausto. A atribuição é essa designada para o profeta fazer. E ele, em sua precipitação e por olhar as coisas que estavam acontecendo em sua volta, ou seja, as coisas externas, assim o fez. Mas muitos podem dizer: ele não era o rei? Ele poderia ter feito. Até poderia,
se a ordem do Senhor não fosse dada ao profeta. Pois o Senhor não quebra princípios, mas ordena limites e coloca ordem. Sendo assim, Samuel dá o primeiro decreto, dizendo que ele havia sido rejeitado por Deus e um homem, segundo o coração dele, tinha sido providenciado. Portanto, vemos que a precipitação, a pressa, o impulso e a ansiedade de não aguardar o tempo do Senhor pode custar os anos da promessa. Mas, mesmo com o até então arrependimento, não houve uma consciência do seu erro que cometeu, mas continuou. E num segundo episódio, o Senhor ordena que ele extermine, ou seja, mate todos os amalequitas, uma ordem específica, mas Saul poupa o rei Agag e o melhor de seus animais. Quando o profeta indaga ele, ele diz que obedeceu tudo conforme o Senhor disse, mas que tinha mantido o rei e os animais para glorificar ao Senhor. Mas aí Samuel expressa a seguinte frase: eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Primeiro se precipitou, se apressou, e agora ele desobedece uma ordem específica, colocando seu ponto de vista diante de uma ordem direta do Senhor. Fazendo isso, desobedece o Senhor. E o profeta acrescenta, como descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Mais um decreto de desaprovação do Senhor em relação à atitude do rei. Mas, mesmo já sendo alvo de intensos ataques do inimigo por sua desobediência, ainda teve que fazer algo que o Senhor assim o levou como abominação, pois, já vivendo nessa iniquidade, foi consultar uma feiticeira nas terras de Endor, fazendo assim que seu reinado fosse abreviado pela desobediência. O que o Senhor quer nos falar no dia de hoje é que há promessas sobre as nossas vidas, que passaremos por lutas e grandes batalhas, mas se estivermos com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, não nos precipitando ou fazendo as coisas por impulso, mas fazendo tudo no tempo designado, não desobedecendo uma ordem específica, mas cumprindo conforme nos foi orientado e ordenado, e não indo consultar adivinhos ou feiticeiras, mas nos atentando às palavras que o Senhor tem nos dito e nos orientado, viveremos cada promessa e o nosso legado ficará para as gerações. Pois o que o Senhor quer de nós é que possamos nos manter no caminho, até que Ele venha buscar a sua igreja, ou até os nossos dias nessa terra se findarem. Fiquem firmes, em prontidão e prosseguindo para o alvo. Não esmoreçam, não dê ouvido às conversas e não fiquem baseando sua vida no ambiente que vivem, ou na esfera ou na dimensão daquilo que você está vendo. Somente faça, obedeça e execute as ordens do Senhor, pois nele tudo é possível. Creia, ore, se santifique, busque e, se possível, jejue e viva um dia de milagres. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu amor, pela sua unção, pela sua graça. Consagramos tudo que temos, tudo que somos, consagramos tudo em suas mãos, ó Senhor, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Senhor, livra-nos, Pai, de todo mal, livra-nos de toda tentação, que o seu reino venha e seja estabelecido, que a sua presença seja abundante em nós.
Mas, Pai, que não se afaste de nós o seu Espírito, que tudo aquilo que o Senhor quiser fazer através das nossas vidas, que o Senhor faça, mas faça através deste poder, desta unção, desta graça, desta glória, e não nos deixe, Pai, nos corromper através da precipitação, do impulso, através da desobediência e até mesmo, Pai, através, ó Senhor querido, daquilo que nós achamos que seria bom. Pai, não nos deixe, Senhor, ser iludidos pelas coisas e pelo tempo dessa terra. Antes, somente nos ordene, Pai, e faça-nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas neste tempo. Não deixe, Pai, nós entrarmos, ó Senhor querido, neste barulho desta terra ou deste mundo, ou até mesmo, Senhor querido, diante das tribulações, ó Pai, que este mundo assim oferece, mas que possamos nos manter, Senhor, nos manter naquilo que o Senhor, assim, Pai, nos diz para fazermos ali no Salmo 91, no versículo 1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Pai, que nós possamos descansar em Ti, para poder viver aquilo que o Senhor tem programado, aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Consagramos mais este dia a Ti, consagramos as nossas vidas a Ti e profetizamos, ó Pai, que nenhum mal chegue à tenda dos Teus filhos. Aqueles que estão hoje, Pai, com algum tipo de tratamento, Senhor, em sua saúde, que o Senhor os cure, o Senhor trate cada um deles, que este amor invada seus corações, que possa ser, Pai, de repente uma enfermidade, Senhor, física, mas pode ser uma enfermidade emocional ou até mesmo intelectual, mas, Pai, o Senhor é Deus que cura. Cure, Pai, pegue estes teus filhos no colo. Se há algo, Pai, que os teus filhos precisam resolver, se há algo que precisa ser, Senhor, agora, Pai, não só questionado, mas também, Senhor, precisa, Pai, de um envolvimento, de uma palavra direta, use-os de sabedoria para tratar em cada caso, para que o seu nome seja louvado, engrandecido, exaltado e glorificado em todas as ações. Muito obrigado, Pai. Consagramos tudo que temos e que somos, para que o seu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.